Existe um gatilho oculto na mente masculina que, quando tocado da forma certa, faz até o homem mais distante se aproximar, como se fosse atraído por uma força irresistível. É como se algo profundo e invisível acendesse dentro dele, uma mistura de desejo, devoção e necessidade de provar seu valor para você. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, chamou isso de ferir o ego de forma sagrada. Não é humilhar, não é manipular, é tocar em um ponto tão íntimo da alma masculina que ele sente que precisa conquistar você. Não por vaidade, mas porque algo em sua essência diz que você é a mulher pela qual vale a pena lutar. O que vou revelar hoje não é truque barato, nem jogo psicológico de curto prazo. É uma chave que desbloqueia o que eu chamo de instinto de conquista sagrado, um estado mental onde ele não apenas quer você, mas sente que precisa merecê-la. A neurociência moderna confirma o que Jung já intuía. O cérebro masculino libera níveis muito mais altos de dopamina quando algo exige esforço, quando representa um desafio significativo. E é exatamente nesse espaço que você desperta nele um amor que não é superficial, mas quase impossível de apagar. Imagine por um momento aquele homem que hoje parece frio, ocupado demais, ou até desinteressado, olhando para você com um brilho diferente nos olhos, buscando sua atenção, sua aprovação, seu tempo, mandando mensagens não porque precisa, mas porque quer, porque você se tornou o centro da narrativa que ele conta para si mesmo sobre o tipo de mulher que vale a pena conquistar. Isso não é sorte, não é coincidência, é psicologia pura. É o poder de saber tocar o ego dele no ponto exato. Eu aprendi isso não só estudando Jung, mas também acompanhando centenas de histórias reais. Uma delas é de Laura, uma cliente que chegou até mim exausta depois de anos se doando demais para homens que nunca retribuíam. Ela cozinhava, ajudava financeiramente, estava sempre disponível. E quanto mais ela se entregava, menos eles valorizavam. Laura acreditava que amor era sinônimo de dar tudo, e descobriu com dor que isso só a colocava na posição de garantida. Foi aí que eu a ensinei o que vou te ensinar hoje: como tocar o ego masculino de forma sagrada. 3 passos simples, mas profundos que mudaram o jogo para ela, e que podem mudar para você também. Antes de entrarmos neles, quero que você faça uma coisa agora. Escreva nos comentários a palavra despertar. Isso não é apenas um gesto simples, é um ato de intenção. É como dizer para si mesma e para o universo: eu estou pronta para acessar esse poder. Escreva e continue assistindo, porque a partir de agora, você nunca mais verá os homens da mesma forma. O primeiro segredo para tocar o ego de um homem e fazê-lo se apaixonar loucamente é algo que chamo de espelho da alma. Jung dizia que todo homem carrega uma imagem interna do que ele acredita poder se tornar. Seu eu ideal, mas essa imagem, na maioria das vezes, permanece oculta até que alguém especial a reflita de volta para ele. Quando você se torna esse espelho, ele começa a se ver através dos seus olhos e se apaixonar não só por você, mas pela versão dele que você desperta. Mas aqui está a chave. O espelho da alma não é elogiar por elogiar. Não é dizer você é incrível de forma genérica. É identificar algo real, poderoso, mas ainda inacabado nele, e mostrar que você vê isso. É como plantar uma semente de possibilidade na mente dele. Uma semente que o faz querer provar para si mesmo e para você que é capaz de florescer. Laura, a cliente de quem falei antes, começou aplicando exatamente isso. Em vez de tentar agradar, ela começou a ouvir mais. Em uma conversa casual, aquele homem que ela gostava comentou sobre um projeto que sempre quis realizar, mas nunca teve coragem. Ao invés de apenas dizer, que legal, ela olhou nos olhos dele e disse: eu consigo ver como você ficaria vivo fazendo isso. Tem algo em você que foi feito para realizar exatamente esse tipo de coisa. Não era um elogio vazio, era um reflexo daquilo que ele próprio sonhava ser. E algo mudou. A partir daquele dia, ele começou a procurá-la com mais frequência, a compartilhar seus progressos, como se quisesse mostrar que estava se tornando o homem que ela enxergava. Isso funciona porque, segundo estudos de neurociência, quando um homem sente que alguém acredita nele de forma genuína, mas também o desafia a ir além, seu cérebro libera não só dopamina, mas também vasopressina,
um hormônio ligado à formação de vínculos e fidelidade. Ou seja, você não apenas acende o desejo, mas constrói conexão de longo prazo. Mas atenção, o espelho da alma exige sutileza. Não é sobre criticar ou cobrar mudanças. É sobre mostrar que você vê algo grandioso nele, mas que ainda está por vir. É criar uma tensão sagrada entre o que ele é agora e o que pode se tornar. Essa tensão é o combustível do instinto de conquista masculino. No próximo segredo, você vai entender como manter esse interesse aceso e por que muitas mulheres perdem o poder justamente nesse ponto. É o que chamo de paradoxo da presença. E quando você aplicar, ele vai sentir sua falta mesmo estando ao seu lado. O segundo segredo para tocar o ego dele e manter acesa a chama da conquista é o que chamo de paradoxo da presença. A mente masculina é programada para valorizar aquilo que não é garantido, aquilo que precisa ser conquistado. Parece injusto, mas é biologia. O cérebro de um homem libera muito mais dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, quando a recompensa é imprevisível do que quando é certa. O erro que muitas mulheres cometem é estar sempre disponíveis, sempre prontas, sempre dizendo sim antes mesmo que ele peça. No início, isso pode parecer amor, mas com o tempo, se transforma em previsibilidade, e o que é previsível deixa de ser excitante para o cérebro masculino. Ele para de lutar, para de se esforçar, não porque não goste de você, mas porque o instinto de conquista dele adormeceu. O paradoxo da presença ensina exatamente o contrário. Você deve ser presente, mas não totalmente disponível. Próxima, mas não completamente acessível. É como a lua. Ela está sempre lá, mas em fases. Há noites em que brilha intensa e outras em que se esconde, criando mistério. Laura aplicou isso de forma simples e transformadora. Antes, ela respondia às mensagens dele em segundos. Começou então a responder quando realmente podia, sem criar desculpas ou jogos falsos. Ela também passou a cultivar mais sua própria vida. Retomou aulas de dança, saiu com amigas, voltou a pintar quadros. E, naturalmente, alguns convites dele ela recusava, não para provocar, mas porque estava genuinamente ocupada com algo que a fazia bem. O resultado? Ele começou a mandar mensagens mais longas, a querer saber mais sobre o que ela fazia. Quando se viam, a conversa fluía com mais curiosidade. Ele percebia que não tinha acesso total a ela, e isso reacendia o desejo de conquistá-la por inteiro. Esse é o poder do paradoxo da presença. Você não precisa afastar um homem para que ele sinta sua falta. Você precisa viver uma vida tão rica e significativa que ele queira de todo o coração fazer parte dela e merecer esse espaço. No próximo segredo, vamos para o nível mais profundo. O confronto com a sombra. É aqui que o ego dele é tocado de forma tão intensa que a conexão deixa de ser apenas desejo e se transforma em devoção. O terceiro e mais poderoso segredo para tocar o ego masculino e fazer um homem se apaixonar loucamente é o que chamo de confronto com a sombra. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega uma parte oculta dentro de si. A sombra é onde vivem nossos medos mais profundos, inseguranças e dores não resolvidas. Para muitos homens, essa sombra inclui o medo de não ser suficiente, de não ser respeitado ou de ser abandonado. Esses medos, muitas vezes, são tão profundos que eles nem percebem que existem, até que uma mulher especial os faça vir à tona. Mas atenção, o confronto com a sombra não é sobre expor ou humilhar. É sobre criar um espaço seguro onde ele possa encarar essas partes escondidas e, ao fazer isso, se tornar um homem mais completo. Quando você consegue fazer isso, você não é apenas a mulher por quem ele está apaixonado. Você se torna a pessoa com quem ele pode ser inteiramente ele mesmo. E isso é raríssimo. Laura viveu isso de forma marcante. Depois de aplicar o espelho da alma e o paradoxo da presença, aquele homem começou a se abrir mais. Um dia, ele confessou que sempre se sentiu um fracasso no trabalho, apesar das aparências. Antes, Laura teria tentado consolá-lo rapidamente, dizendo: "Imagina, você é incrível, não fala isso." Mas dessa vez, ela fez diferente. Ela olhou nos olhos dele e disse: "Eu vejo a sua luta.
E é exatamente isso que admiro em você. A coragem de continuar mesmo quando as coisas não são fáceis. Essa resposta tocou fundo. Ele não se sentiu diminuído, nem passado a mão na cabeça. Pelo contrário, sentiu que ela via sua vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, reconhecia sua força. Naquele momento, um vínculo se formou. Um vínculo que vai além do físico e entra no território da devoção emocional. A neurociência comprova o que Jung já intuía. Quando alguém nos vê e nos aceita em nossa vulnerabilidade, nosso cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo. Esse é o mesmo hormônio que cria o laço entre mãe e filho e que torna uma conexão quase impossível de romper. Quando você é a mulher que o ajuda a enfrentar suas sombras, você se torna não só parte da história dele, mas parte da transformação dele. E um homem nunca esquece a pessoa que o ajudou a se tornar mais inteiro. No próximo capítulo, vamos juntar todos esses segredos, espelho da alma, paradoxo da presença e confronto com a sombra, para criar um plano simples, mas extremamente poderoso, que você pode começar a aplicar imediatamente para tocar o ego dele e acender um amor que não se apaga. Agora que você conhece os 3 segredos para tocar o ego de um homem, espelho da alma, paradoxo da presença e confronto com a sombra, é hora de juntá-los em um único fluxo natural. Pense nisso como uma dança. Cada passo se conecta ao próximo, criando um ciclo de atração, conexão e vínculo profundo. O primeiro passo é observar antes de agir. Antes de tentar aplicar qualquer técnica, você precisa conhecer o homem que está diante de você. O que o move? Quais são seus sonhos não realizados? Quais momentos o fazem brilhar ao falar? Isso exige atenção genuína, não investigação forçada. Use perguntas abertas e escute com presença total. Aqui é onde você começa a preparar o terreno para o espelho da alma. Assim que identificar algo importante para ele, é hora de plantar a semente. Reflita essa visão de forma clara, mas sutil. Não diga, você precisa melhorar nisso. E sim, quando você fala sobre isso, dá para ver o quanto você é feito para realizar isso. É uma mistura de reconhecimento e desafio amoroso. Exatamente o tipo de estímulo que o ego masculino responde com força. O segundo passo é inserir o paradoxo da presença na sua rotina. Continue presente e interessada, mas não sempre disponível. Isso não é um jogo, é autocuidado. Preencha sua agenda com atividades que te nutram de verdade. Quando ele perceber que seu mundo é rico e que ele não tem acesso total a tudo que você vive, o instinto dele de conquistar será ativado. Você se torna a lua que ele deseja ver brilhar, mas que sabe que às vezes se esconde. O terceiro passo é criar, com calma e confiança, momentos para o confronto com a sombra. Isso significa mostrar primeiro a sua própria vulnerabilidade. Não como fraqueza, mas como coragem. Compartilhe uma insegurança ou um desafio de forma tranquila, mostrando que você é humana, mas forte. Isso abre espaço para que ele também se mostre. E quando ele fizer isso, não tente corrigir ou minimizar. Reconheça e valide a força que existe no ato dele se expor. Quando esses 3 passos se unem, algo poderoso acontece. Ele começa a te ver não apenas como uma mulher atraente, mas como a mulher que o inspira, desafia e aceita por completo. Esse é o tipo de conexão que desperta não apenas paixão, mas devoção. No próximo capítulo, vou mostrar erros comuns que muitas mulheres cometem ao tentar aplicar essas estratégias e como evitá-los, para que você nunca acabe sabotando, sem perceber, a conexão que está criando. Saber tocar o ego de um homem é poderoso, mas também é delicado. Feito de forma errada, pode gerar o efeito contrário, afastamento, resistência ou até desinteresse completo. É por isso que precisamos falar sobre os erros mais comuns que vejo mulheres cometendo quando tentam aplicar esses princípios. Erro número 1. Confundir espelho da alma com bajulação. Algumas mulheres, ao tentarem refletir o potencial de um homem, acabam elogiando demais sem autenticidade. O problema é que elogio em excesso, sem base real, perde valor. O homem percebe, mesmo que inconscientemente, que aquilo não é totalmente genuíno, e isso diminui a força do impacto. O espelho da alma precisa ser verdadeiro e específico. Quanto mais conectado à essência dele, mais profundo o efeito. Erro número 2. Transformar o paradoxo da presença
em jogo de manipulação. O objetivo do paradoxo da presença não é sumir de propósito para criar insegurança, mas sim viver uma vida rica de forma autêntica. Se você começa a ignorar mensagens intencionalmente, inventar compromissos ou criar situações falsas para parecer ocupada, ele vai sentir que há algo forçado. Isso quebra a confiança e mata a conexão. O segredo é que a sua ausência em alguns momentos seja consequência natural de uma vida bem vivida. Erro no 3. Usar o confronto com a sombra como arma. Quando um homem compartilha uma vulnerabilidade, é um presente raro. Mas, infelizmente, algumas mulheres usam essas informações mais tarde para atacar em momentos de raiva. Isso é fatal. Ele nunca mais se abrirá com você. O confronto com a sombra é um pacto silencioso. O que ele mostra na vulnerabilidade deve ser protegido, não usado contra ele. Erro no 4. Apressar o processo. Atração profunda e vínculo emocional não nascem da noite para o dia. Esses 3 segredos funcionam como fogo lento. Eles criam algo duradouro porque não pulam etapas. Se você tentar acelerar, cobrando respostas rápidas ou exigindo mudanças imediatas, vai ativar os mecanismos de defesa dele e fechar a porta para a conexão. Erro no 5. Não aplicar os princípios em si mesma. Este é talvez o erro mais sutil. Achar que esses segredos são apenas para influenciar o homem. Na verdade, quanto mais você aplica o espelho da alma, o paradoxo da presença e o confronto com a sombra em si mesma, mais magnética você se torna naturalmente. Um homem sente quando está diante de uma mulher que se conhece, se valoriza e se desafia. No próximo capítulo, vou te mostrar sinais claros de que você está tocando o ego dele na medida certa e que o processo está funcionando, para que você saiba quando continuar e quando ajustar sua estratégia. Quando você começa a aplicar o espelho da alma, o paradoxo da presença e o confronto com a sombra de forma correta, algo muda no comportamento dele. Não é apenas mais atenção ou mais mensagens. É uma transformação sutil, mas profunda, na maneira como ele te vê e age ao seu redor. Aqui estão os sinais mais claros de que você está tocando o ego dele na medida certa e que ele está se apaixonando loucamente. Sinal número 1. Ele busca sua validação sem que você peça. De repente, ele começa a te contar sobre conquistas, decisões e mudanças que fez na vida. Isso é o ego dele querendo a confirmação de que está se tornando o homem que você enxergou. Não é apenas orgulho, é a necessidade de provar que merece o lugar que você ocupa. Sinal número 2. Ele te inclui nos planos futuros. Quando o vínculo emocional cresce, ele não fala apenas do próximo encontro. Ele começa a mencionar viagens, eventos e até metas que quer alcançar, e inclui você nessas visões. Isso mostra que ele já não te vê como algo passageiro, mas como parte essencial da jornada dele. Sinal número 3. Ele se esforça para entender seu mundo. O paradoxo da presença desperta nele curiosidade. Você percebe que ele começa a fazer perguntas sobre suas atividades, seus amigos, seus hobbies. Ele quer descobrir as partes de você que ainda não conhece. E isso é um sinal claro de fascínio. Sinal no 4. Ele mostra vulnerabilidade espontânea. No início, abrir-se emocionalmente é difícil para qualquer homem. Mas quando o confronto com a sombra começa a funcionar, ele fala sobre medos, inseguranças ou desafios sem que você precise perguntar. Isso significa que ele confia em você como guardiã do que existe de mais íntimo nele. Sinal no 5. Ele demonstra ciúme sutil, mas saudável. Não estamos falando de controle ou possessividade, mas daquele cuidado que vem de temer perder algo valioso. Um comentário como "você vai nesse evento sem mim?" ou "quem estava com você?" pode indicar que ele já sente que tem algo precioso e quer proteger. Sinal no 6. Ele começa a investir mais tempo e energia. Quando o ego dele é tocado da forma certa, ele não mede esforços para te ver, ajudar ou estar presente nos momentos importantes. Não é só sobre desejo físico, é sobre compromisso emocional. No próximo capítulo, vamos falar sobre como manter essa conexão no longo prazo, para que esse amor não seja apenas intenso, mas também consistente e duradouro. Fazer um homem se apaixonar loucamente é poderoso, mas manter esse sentimento vivo ao longo do tempo é onde está a verdadeira arte.
A intensidade inicial pode acender rápido, mas, se não for nutrida, tende a se desgastar. Por isso, o segredo não está apenas em tocar o ego dele, mas em alimentar continuamente a conexão emocional que vocês criaram. O primeiro passo é manter o ciclo dos 3 segredos em movimento. O espelho da alma não é algo que você aplica apenas no início. Continue enxergando nele não só o homem que ele é hoje, mas o que pode se tornar. Isso mantém vivo o desejo dele de crescer ao seu lado. Pequenos momentos, como dizer, eu adoro como você se dedica a isso, ou eu sei que você ainda vai conquistar muito mais, reforçam esse vínculo. O segundo passo é preservar sua individualidade. O paradoxo da presença só funciona se você continuar tendo um mundo próprio. Muitas mulheres, ao perceberem que o homem está completamente apaixonado, relaxam e voltam a se colocar como prioridade apenas dele. Isso é um erro. Quanto mais rica for sua vida fora da relação, mais ele continuará te admirando e se esforçando para manter seu lugar nela. O terceiro passo é cultivar intimidade emocional constante. O confronto com a sombra não é um evento único, é um espaço contínuo que você oferece para que ele se abra. De vez em quando, compartilhe também suas próprias vulnerabilidades. Isso mostra que a confiança é mútua e mantém a relação equilibrada. O amor profundo nasce quando os dois podem ser verdadeiros sem medo de julgamento. Outro elemento fundamental é celebrar as pequenas vitórias juntos. Quando ele superar um desafio, estiver orgulhoso de algo, ou simplesmente viver um bom momento, esteja presente para reforçar o valor que isso tem. O ego masculino é altamente sensível ao reconhecimento, e quando esse reconhecimento vem de você, o efeito é multiplicado. Por fim, é preciso manter o mistério vivo. Isso não significa esconder coisas importantes, mas sim preservar aquela sensação de descoberta que ele teve no início. Planeje surpresas, mude rotinas, traga novos assuntos e experiências para a relação. O cérebro humano, especialmente o masculino, adora novidade. E a novidade constante mantém o vínculo emocional carregado de energia. No próximo capítulo, vamos falar sobre o momento exato de intensificar o compromisso e como conduzir a relação para um nível mais profundo sem pressionar ou forçar, deixando que ele mesmo sinta a necessidade de se comprometer ainda mais com você. Existe um momento exato, quase invisível, em que um homem passa de apenas gostar de você para sentir que não quer, e nem pode, imaginar a vida sem você. Esse momento não surge com pressão ou cobranças, mas quando ele percebe, por conta própria, que o vínculo que vocês têm é raro, profundo e insubstituível. E como você chega nesse ponto? Mantendo tudo o que construímos até aqui. Continue aplicando o espelho da alma para inspirá-lo, o paradoxo da presença para mantê-lo curioso e desafiado, e o confronto com a sombra para criar intimidade emocional real. Com o tempo, ele não apenas vai querer estar com você, ele vai sentir necessidade de proteger e preservar o que vocês têm. Quando esse momento chegar, você não precisa exigir compromisso. Ele virá espontaneamente. O homem que é tocado no ego da maneira certa não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima cada vez mais, porque sente que estar com você o torna um homem melhor. E agora, se você sentiu que esse vídeo abriu seus olhos, se alguma parte da minha fala ressoou profundamente, eu quero te convidar para dar o próximo passo. Se inscreva agora no canal, porque aqui você vai encontrar mais ensinamentos, histórias e estratégias que podem transformar completamente a forma como você vive o amor. Ative o sininho para receber em primeira mão os próximos conteúdos, porque o que vem por aí vai te surpreender. E se você quer se aprofundar ainda mais, entender como aplicar esses segredos na prática e em detalhes, eu preparei um e-book exclusivo. Não é gratuito, mas está com um valor acessível justamente para que todas possam ter acesso. Nele eu compartilho exercícios, diálogos prontos e estudos de caso, que mostram exatamente como mulheres reais transformaram seus relacionamentos usando essa mesma metodologia. O link está logo aqui na descrição. Por fim, eu quero te pedir um favor. Comenta aqui embaixo qual dos 3 segredos mais mexeu com você: espelho da alma, paradoxo da presença ou confronto com a sombra.
E por quê? Sua resposta não só me ajuda a criar conteúdos mais direcionados para você, como também inspira outras mulheres que vão ler os comentários. O seu despertar começa agora. Toque o ego dele da forma certa. Desperte o melhor que existe nele. E assista o que acontece quando um homem percebe que encontrou uma mulher que é, ao mesmo tempo, inspiração, desafio e porto seguro.